pessoal, muito bem-vindo para mais uma aula. Espero que este encontro seja bem produtivo. E vale lembrar, para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividade da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam os textos da apostila após esta aula, para que haja um melhor aprendizado dos conteúdos tratados hoje. Vamos começar? Na nossa segunda aula, vamos abordar os seguintes temas. Sistema emocional, vamos aprender um pouco mais sobre as emoções. O controle da excitação, entender como as emoções se manifestam no nosso corpo. Saber um pouco sobre dissonância cognitiva, sobre situações problemáticas, que é aprender a lidar com as situações, problemas do nosso dia a dia. E motivação. O que motiva você a querer ser um bom funcionário? A emoção é a agitação dos sentimentos, é um abalo afetivo ou moral. Ocorrem reações no nosso corpo de grande intensidade, com durações variáveis e que geralmente altera nossa respiração e circulação, ou seja, mudam nossa forma de agir. As emoções atingem o homem em todas as suas funções, fisiológicas, mentais e de comportamento. A reação complexa a estímulos externos e internos, traduzidas em alterações fisiológicas, eu vou ficar com a minha mão suando, gelada, minhas pernas vão tremer, comportamentais, a minha forma de interagir, cognitiva, eu perco a razão, eu perco a minha linha de raciocínio, e as expressões faciais, que eu posso ficar vermelho, eu posso ficar com a voz trêmula. Uma emoção forte pode provocar mudança na pressão arterial, taquicardia, o meu coração bater mais rápido, tremor muscular, minhas pernas ficam bambas, minhas mãos ficam tremendo, ou provocar uma fuga, eu sair correndo. Ao longo da nossa vida, todos nós já ouvimos pelo menos uma vez alguém aconselhar a esfriar a cabeça, controlar suas emoções. Todos esses termos que usamos, na verdade, querem dizer o quanto é importante que possamos compreender e modificar nossas emoções, de forma a fazer que elas possam trazer benefícios para nós. Diante de nossos estados emocionais, podemos reconhecer algumas emoções humanas, nossa forma de pensar, a nossa forma de fazer avaliações cognitivas, as alterações fisiológicas e as nossas atitudes. É importante entender que as emoções são produzidas por meio de 3 componentes: os nossos pensamentos, o que nós pensamos sobre determinada situação, as nossas atitudes, a forma como nós reagimos a essa situação e as alterações fisiológicas, em resposta a um acontecimento externo e que, ao controlá-los, seremos capazes de controlar eficazmente nossas emoções. Mas como controlar as nossas emoções? O controle das emoções são seus próprios pensamentos, as alterações físicas e atitudes que dirigem suas reações emocionais, e não os atos de outras pessoas ou acontecimentos externos. Então, isso está dizendo que controlar as nossas emoções está nas nossas mãos. Não podemos deixar de citar outro componente importante, que é o contexto emocional vivenciado pelo sujeito, ou seja, o modo como você foi criado, as suas crenças, as experiências que teve. E é importante também ressaltar que compete a cada um controlar suas emoções, seus sentimentos e suas ações, que influenciam a forma de agir nas suas relações com as outras pessoas. Os nossos pensamentos é também um processo mental que permite aos seres humanos modelarem o mundo e, com isso, lidar com ele de uma forma efetiva e de acordo com suas metas, seus planos, seus desejos. Se considerarmos o fato de que se pode controlar os pensamentos e de que os sentimentos se originam daquilo que se pensa, logo é possível deduzir que se pode também controlar os próprios sentimentos. Pensar sobre a forma que se pensa pode parecer um pouco confuso num primeiro momento, mas
não é se você respirar fundo e tentar entender a situação. Todas as pessoas têm aquilo que chamamos de gatilhos mentais, que são coisas que desencadeiam nossos pensamentos e, consequentemente, levando a reações e sentimentos impulsivos ou negativos. Então, sabendo quais são esses gatilhos emocionais, fica mais fácil de identificá-los quando acontecer. Vou te dar um exemplo. Maria, ela é uma moça que terminou o namoro recentemente. E há pouco tempo descobriu que o ex-namorado está com outra pessoa, que considera muito mais bonita do que ela. Então, o que Maria faz? Toda manhã, Maria entra no perfil do ex e acaba encontrando fotos e declarações apaixonadas da atual namorada. E assim, acaba se sentindo triste e magoada cada vez que dá de cara com essas situações. Então, o gatilho emocional de Maria é um impulso de conferir as redes sociais do ex-namorado. Porém, se ela se der conta de que faz isso quase sem pensar, compreenderá a causa de tanta tristeza e talvez descubra que está se autossabotando, enfraquecendo assim a sua autoestima. Assim como Maria, talvez você também tenha alguns gatilhos mentais que o coloquem para baixo. Como eu não dou conta, eu não consigo fazer isso, está muito difícil. Procure descobrir como você pensa e quais são os gatilhos que levam você a sentir ou agir de forma negativa. Esse é um ponto fundamental para a mudança de postura e de pensamento. Mas como mudar os nossos pensamentos? Como o nome sugere, pensamentos, nós podemos ter pensamentos automáticos, são aqueles que brotam em nossa mente sem que haja nenhuma reflexão ou deliberação sobre eles. Costumam ser considerados como verdades incontestáveis para quem os tem, mesmo antes de qualquer avaliação. Quase sempre tendem a ser negativos. Os pensamentos automáticos não se limitam a pessoas ansiosas, deprimidas ou com qualquer forma de adoecimento emocional ou psicológico. Na verdade, todos nós, em algum momento, somos tomados pelos pensamentos automáticos. Os nossos pensamentos automáticos estão ligados à nossa forma de perceber o mundo, nosso histórico de vida e a nossa autoimagem. E mais, tendem a ser irracionais. Eu não penso sobre eles simplesmente vêm à minha mente e eu coloco para fora. Geralmente acreditamos neles como verdade absoluta e frequentemente estão em códigos e pode levar muitas vezes a um raciocínio distorcido sobre a realidade que nós estamos vivenciando. A tendência das situações que possam ser desconfortáveis, perturbadoras, tais como ser chamada a atenção por seu chefe ou estar zangado com um colega, são situações que possam alterar o seu padrão de pensamento e, consequentemente, modificam a sua percepção da realidade. Assim, torna-se importante aprender a conhecer as melhores formas que possam se organizar os pensamentos automáticos e tendo possibilidades naturalmente de controlar as suas emoções. A inteligência emocional. Já falamos de inteligência emocional na nossa aula passada, vocês lembram? A inteligência emocional está relacionada a habilidades tais como motivar a si mesmo e persistir mediante frustrações, controlar os nossos impulsos, canalizando nossas emoções para situações realmente apropriadas, motivar as pessoas, ajudando-as a liberarem seus melhores talentos, porque todos nós temos dentro de nós muitos talentos que talvez nós desconhecemos, e conseguir seu engajamento a objetivos de interesses comuns. Ser inteligente é ser capaz de pensar com clareza, é sermos capazes de pensar com objetividade sobre nossas emoções. E isso pode nos oferecer controle sobre nós mesmos. Mas como que as emoções acontecem realmente no nosso cérebro?
As emoções têm origem no cérebro. Em primeiro lugar, uma situação provoca uma excitação fisiológica que conduz a uma resposta física. Só então interpretamos ou temos a percepção da resposta física como uma emoção. Como, por exemplo, se eu vejo uma barata e se eu tenho medo da barata, provavelmente minhas pernas começam a tremer, ou eu dou um grito, ou eu fico paralisada, ou então eu saio correndo. Então, as emoções, elas estão envolvidas nos processos de decisão. A ausência de emoções não é uma vantagem, mas uma desvantagem no processo de tomada de decisão. O processo que cria o repertório que orienta as diferentes opções para a seleção da decisão a ser tomada. Sabendo como a emoção age, nós podemos trabalhar para ter o controle da nossa excitação. A excitação ela é um componente do sistema emocional, que se caracteriza por alterações no nosso organismo. Para desenvolver a autoconsciência, é necessário observar que sentimentos tendem a associar-se à sensação física específica, nervosismo, estômago contraído, raiva, rubor no rosto. É possível entrar em contato com nossos sentimentos, observando nossas manifestações sensoriais e de comportamento. Geralmente, quando você vai estar em uma situação que é passível de você ser julgado, da mesma forma, quando você vê um grupo de pessoas, vai aguçar os seus sentidos e, de repente, você quer ser visto no seu melhor. Por isso, a sensação de nervosismo toma conta de você. Fisiologicamente falando, este sentimento é a maneira do corpo lidar com o perigo. Tem a ver com a resposta de luta ou de fuga do corpo em determinadas situações. Alguns dizem que é causado pela liberação de um tipo de hormônio, fazendo com que o sangue da área do estômago seja enviado para os nossos músculos. Isso resulta em um encerramento temporário do estômago reagindo. Algumas pessoas acreditam que leva a um melhor desempenho, porque eles são forçados a ficar alerta. Então, normalmente, quando a gente está à frente de uma situação de ansiedade, de muito medo, uma das primeiras coisas é aquele friozinho na barriga, né? Então, é uma forma do meu corpo começar a ficar alerta para ele tomar uma atitude. Ou ele fica paralisado, ou então ele tem que sair para sair daquela situação de desconforto. Da mesma forma, excitação nervosa é a sensação de borboleta no estômago, como eu falei anteriormente, que vivida no amor também é causada por alguns hormônios que liberam humor, que são liberados no corpo. Como, por exemplo, quando eu vejo um menino que eu estou afim, né, então minha perna começa a ficar bamba, meu estômago começa a fazer alguns barulhos diferentes, um friozinho na barriga. O que caracteriza o sujeito maduro são as habilidades adquiridas de dominar a si mesmo, controlando seus desejos, caprichos, impulsos e emoções, em vez de ser controlado por eles. As pessoas que não têm habilidade em conseguir administrar tais emoções acabam sendo descritas como imaturas, impulsivas, irracionais, míopes e infantis. Infantis porque esse é um comportamento da criança. A criança, como ela não sabe lidar com as emoções, quando ela quer uma coisa e ela não é atendida daquele jeito, ela rola no chão, ela chora, ela dá birra, né? E a gente costuma ver alguns adultos por aí tendo esses tipos de comportamentos também. Não rola no chão, mas fica de cara fechada, dá calundu, emburra. E no mundo do trabalho, a competência em controlar a nossa excitação é fundamental para o nosso sucesso profissional e pessoal. Um exemplo dessa situação é como vamos nos comportar em uma entrevista de emprego. Antes de tudo, quando se fala em entrevista de emprego, é melhor se preparar bem para tal. Faça uma reflexão mental sobre a sua carreira e sua experiência de trabalho. É necessário refletir sobre suas qualidades, defeitos, o que é marcante na sua personalidade e de que forma a sua carreira evoluiu ao longo dos anos. São questões que certamente aparecerão na entrevista de emprego e há necessidade de estar
preparado para respondê-las. Como, por exemplo, falar das suas qualidades. Com certeza, em qualquer entrevista de emprego que você for, irá falar sobre as suas qualidades. Faça uma reflexão mental sobre a sua carreira e a sua experiência de trabalho. É necessário refletir sobre as suas qualidades, defeitos, o que é marcante na sua personalidade e de que forma a sua carreira evoluiu ao longo dos anos. São questões que certamente aparecerão na entrevista de emprego e a necessidade de estar preparado para elas. Em qualquer entrevista de emprego que você for fazer, eles vão te perguntar, principalmente assim, me fale de 5 qualidades de você. E aí, nessa hora, você não pode ficar titubeando, parado, pensando, olhando para o tempo. Então, é importante que você se prepare antes. Por que é tão difícil, às vezes, a gente falar das nossas qualidades? Se eu perguntar para vocês agora, me fale 10 qualidades sobre você. Você tem 1 minuto para falar sobre isso. Com certeza, muitos de vocês terão dificuldades. Ah, Cida, não pode ser defeito, não? Porque, na verdade, falar das nossas qualidades nos torna responsável por aquilo que eu estou dizendo. Então, se eu falo para vocês que eu sou uma pessoa responsável, que eu sou tranquila, que eu sou caridosa, que eu sou amigável, na minha convivência com você, eu preciso de provar que eu sou assim. E se eu não provar que eu sou assim nas minhas relações, pode ser que você passe a não gostar mais de mim. E aí você sai de perto de mim, você deixa de me amar. Então, muitas das vezes, as dificuldades de nós estarmos referenciando as nossas qualidades é muito nesse sentido, porque dá trabalho. Se eu falo que eu sou boa, eu preciso de ter um comportamento que eu sou boa. Mas agora, se eu falo que eu sou mais ou menos, que eu não sou muito legal, se você criar uma expectativa que eu seja boa e você se frustrar, o problema é seu. Então, isso me alivia desse compromisso com você de provar que eu sou realmente boa. E prepare-se, porque em qualquer situação de emprego que você for, essa é uma pergunta que ela é especial. Todos os entrevistadores, com certeza, em algum momento vai pedir para você ou das suas qualidades ou aquilo que você faz melhor na vida. Então, a clareza, a objetividade e a segurança, ao responder essas questões, são pontos fortes e detalhes que podem favorecer para o seu desempenho numa entrevista de emprego, na realização das suas atividades diárias. Uma das maneiras mais eficazes de fazer isso é o relaxamento. Ao relaxar, você diminui atividades físicas como respirar, bombear o sangue para o seu cérebro e aí você desenvolve no corpo um estado de mais tranquilidade. E é importante que possamos realizar o controle da nossa excitação de forma positiva em nosso favor. Precisamos estar atentos para as mudanças em nosso nível de excitação, para que possamos perceber de imediato, consequentemente diminuindo a nossa excitação, assim que constatarmos a sua ocorrência no nosso organismo. Vamos falar agora sobre a teoria da dissonância cognitiva, que se baseia na premissa de que a pessoa se esforça para manter a coerência entre suas cognições, que são as suas convicções, seus pensamentos. Lembram o que é cognição? Vamos relembrar. Cognição significa o conhecimento que uma pessoa adquire de si, do seu comportamento e do meio que a cerca. Então, quando a gente fala em cognição, nós estamos falando da nossa maneira de pensar, de interpretar, da nossa inteligência, da nossa atenção, do nosso julgamento. Então, as nossas opiniões e crenças são formadas a partir da nossa cognição. E a dissonância é o mesmo que uma desarmonia, uma discordância. Então, nesse slide aí, será como que está essa dissonância entre a imagem do gatinho que ele realmente é e a imagem que ele está percebendo? Quando uma pessoa tem uma crença sobre algo e age diferente do que ela acredita, ocorre uma situação de dissonância. A dissonância é a contradição e uma das principais fontes de inconsistência no comportamento. O elemento cognitivo é uma convicção que o indivíduo tem sobre si mesmo e sobre o ambiente. Em termos simples, pode-se dizer que se trata da filtragem de informação, que entra em contradição
com as informações nas quais o indivíduo já acredita. Um esforço para ignorar as novas informações e reforçar suas crenças. Então, é a percepção de incompatibilidade entre duas cognições, onde cognição é definido como qualquer elemento do conhecimento, incluindo aí atitudes, emoções, crenças e comportamentos. A teoria da dissonância cognitiva afirma que cognições contraditórias servem como força motora que compele a mente a adquirir ou inventar novos pensamentos ou crenças, ou a modificar crenças já existentes, de maneira a reduzir a quantidade de dissonância, ou seja, a reduzir o conflito entre aquilo que eu estou sentindo e aquilo que eu estou percebendo e aquilo que eu estou verbalizando, que eu estou transmitindo para as pessoas à minha volta. Sustentar princípios conflituosos, por exemplo, crenças incompatíveis ou rejeitar um comportamento racional para evitar um conflito, pode causar uma má adaptação mais aguda à medida que a distância entre as crenças individuais e a realidade aumenta. O uso popular da dissonância cognitiva tende a enfatizar os aspectos que causam uma má adaptação, sendo comumente associada à tendência das pessoas em resistir às informações sobre as quais não querem pensar, evitando o surgimento do conflito e o rompimento com velhos hábitos. Aqui a gente pode pensar de pessoas que são muito resistentes a mudanças, que não querem aceitar o novo. Então elas podem emburrar, elas podem não querer fazer aquela atividade porque achar que o jeito dela é o jeito mais certo, mas isso não é o melhor comportamento, principalmente se tratando no ambiente de trabalho. Então, neste caso, a pessoa retém uma consciência parcial da informação, sem ter cedido à aceitação por inteiro, de maneira a permanecer em um estado de negação quanto à mesma. Esta inabilidade racional para incorporar informação racional é talvez a maneira mais comum como é percebida a dissonância cognitiva. Mas o que nós podemos fazer para reduzir a dissonância cognitiva? O que fazer para reduzir a dissonância cognitiva? Podemos tentar substituir uma ou mais crenças, opiniões ou comportamentos que estejam envolvidos na dissonância. Podemos tentar adquirir novas informações ou crenças que irão aumentar a consonância e podemos tentar esquecer ou reduzir a importância daquelas cognições que mantêm a situação de dissonância. Exemplifiquemos uma situação de dissonância cognitiva. Célia, uma amiga confiável, promete encontrar-se com você às 16 horas e acaba não vindo. Você tende a experimentar uma ansiedade e sentir-se motivado a reduzir essa ansiedade. Então, você poderia procurar uma explicação, encontrar uma justificativa, cortar a Célia de sua lista de amigos. E o mesmo tipo de conflito surgiria se você estivesse sentindo seguro, por exemplo, num ambiente de trabalho, e soubesse que vários funcionários têm sido demitidos subitamente, sem qualquer explicação. Então, você pode também ficar pensando que isso pode acontecer com você. Precisamos sempre buscar o equilíbrio em nossa vida diária, porque dificuldades sempre vão existir, e principalmente no ambiente de trabalho, onde que a gente trabalha com uma diversidade muito grande de pessoas. Então, vamos conversar agora sobre como resolver e lidar com as situações problemáticas do nosso dia a dia, e principalmente no nosso ambiente de trabalho. Quem nunca passou por problemas com seus colegas de trabalho? Afinal, ficamos a maior parte do nosso tempo no trabalho do que em casa, com os nossos familiares. E todo ambiente de trabalho, ele é complexo, pois estamos lidando com seres humanos com diversas opiniões, atitudes, comportamentos e características diferentes. E sempre queremos que as nossas opiniões e ideias sejam aceitas. Porém, sempre existe uma melhor e prevalece o bom senso nesse momento, objetivando o melhor resultado para as organizações como um todo.
uma emoção negativa é causada por uma situação problemática, como, por exemplo, no ambiente de trabalho, um documento extraviado, alteração na rotina de trabalho, não encontrar os instrumentos que você precisa para realizar adequadamente o trabalho e outras situações. Há necessidade de desenvolver boas técnicas de resolver os problemas, com o objetivo de determinar o curso de ação mais eficaz para a resolução de cada problema. No caso de um documento extraviado, você procura em sua mesa, em sua pasta, perto da máquina, copiadora e não consegue encontrá-lo. Às vezes o documento extraviado, ele não é o problema, porque se você o encontrasse não haveria mais problema. Mas o problema é sim a sua incapacidade de encontrá-lo. E a sua reação não eficaz a esse tipo de situação é que está causando o problema. Você pode ficar ansioso, ficar bravo, ficar irritado. Então, a vantagem de encarar os problemas é, em primeiro lugar, ver que eles constituem uma parte normal da vida. Avaliar melhor maneira de resolver a situação que causou o problema. Faz com que possamos conquistar práticas em resolver problemas. Porque problemas e situações adversas estão constantemente presentes no nosso cotidiano, profissional, pessoal. Então é preciso maturidade para enfrentá-los. E isso requer competências e habilidades específicas, como a empatia. Empatia, o que é empatia? É colocar-se no lugar do outro, é tratar as pessoas como gostaria de ser tratado. E com isso, evitando ações precipitadas e até mesmo comportamentos agressivos. Vamos ver como isso pode ser trabalhado. Independente do cargo, é preciso saber trabalhar e se relacionar com as pessoas das mais diversas áreas dentro da organização. Ainda é necessário estabelecer uma comunicação clara e verdadeira. Vocês lembram que nós já falamos de comunicação na aula passada, né? O quanto que ela é importante na nossa relação com as pessoas. Muitos dos problemas corriqueiros do nosso dia a dia podem ser resolvidos por meio de um diálogo, né? O que é o diálogo? Às vezes as pessoas falam que elas dialogam, mas diálogo é quando eu falo, o outro realmente me escuta e o outro fala e eu realmente o escuto ele. Porque normalmente a gente acha que a gente está fazendo um diálogo, mas enquanto o outro está falando, eu estou pensando, maquinando que resposta que eu vou dar para ele. Eu estou preparando um contra-argumento. E isso com certeza não é um diálogo, não é ouvir. Então é preciso equilibrar razão e emoção, né? Coração e mente, mente e coração. Que quando nós conseguimos equilibrar isso, com certeza nós vamos ter boas relações entre as pessoas, comigo mesmo, com o outro e com o mundo à minha volta. Uma boa conversa sempre é a melhor opção para resolver as situações de conflito. Se você tem algo a dizer para o seu colega, diga diretamente para ele, porque desta forma evita-se que o comentário seja mal interpretado. Porque vocês já ouviram aquela história de que quem conta um conto aumenta um ponto? Então, se essa informação for transmitida para ele pelo seu colega, com certeza não vai ser exatamente como você disse. Ao fazer uma crítica diretamente ao colega em questão, você evita que o seu comentário chegue aos ouvidos deles de uma forma distorcida, o que pode gerar conflito e até mesmo parecer uma fofoca no ambiente de trabalho. E além disso, falar pelas costas e comentar sobre a vida alheia é uma atitude muito mal vista e desagradável em qualquer situação e no ambiente de trabalho mais ainda. Portanto, qualquer tipo de problema referente ao trabalho, dúvidas sobre decisões, responsabilidades que não foram bem entendidas, enfim, qualquer tipo de desconforto deve ser esclarecido para evitar a discórdia no ambiente de trabalho. O colaborador, ele deve conversar com seu chefe para resolver assuntos e não esperar pela iniciativa do chefe quando você tem algo que você está insatisfeito. Caso contrário, as consequências, como o desgaste da relação,
será inevitável. Uma das dificuldades no caso das situações problemáticas é que sempre buscamos analisá-las com a visão limitada. Ficamos presos nos nossos modos de pensar que não conseguimos encontrar uma solução. Por isso, é importante que façamos uma revisão de nossos pensamentos sobre as situações, descobrindo respostas proveitosas. Temos como exemplo alguns pensamentos em relação, por exemplo, ao nosso emprego, que possam causar grande desconforto. Mas o problema real não é o meu chefe nem os meus colegas, mas sim o fato de que nunca converso com eles sobre as dificuldades que estou pensando. Então é importante que possamos reconhecer, enquanto ser humano, diante de todas as potencialidades que possamos ter para assumir a cada dia novas estratégias para a resolução de nossos problemas. E assim, reformular os pensamentos a respeito de uma situação problemática vai lhe permitir olhar para a situação de uma maneira nova. Então você poderá ver que o desafio terá alternativas para uma reação eficaz. Vamos ver um pouco mais. Um dos métodos mais úteis para descobrir novas soluções criativas é o brainstorming. Vocês já ouviram falar dessa palavra? Brainstorm, que é uma palavra inglesa que significa tempestade de ideias. O objetivo dessa técnica é que você exprima as ideias à medida que elas lhe ocorram. É deixar fluir a torrentes de ideias sem censura ou correção. Quer dizer, se você está com um determinado problema, tudo que lhe vier à cabeça, vai colocando no papel, vai escrevendo, por mais absurda que possa parecer as ideias que vêm. Mas a partir de algumas delas, você pode pensar em novas situações diferentes para você trabalhar. Por quê? É explorando diversas ideias sobre mudar o emprego, como nós já falamos anteriormente da situação problema, a gente pode pensar em coisas como arranjar um outro emprego, faltar uma vez por semana alegando doença, mas isso não é muito legal, não. Não trabalhar nos finais de semana, liderar uma rebelião com os outros funcionários. Como nós já falamos anteriormente sobre a questão da mudança de emprego, então, explorando essas diversas ideias sobre mudar de emprego, eu posso ter ideias tais como arranjar um outro emprego, faltar uma vez por semana alegando doença, mas essa não é atividade legal, mas vamos colocar como possibilidade. Não trabalhar nos fins de semana, liderar uma rebelião com os funcionários do nosso setor, que também é outra medida não muito bacana, pedir o departamento pessoal para dispensar todo mundo e etc. Então, a priori, essas ideias podem parecer muito incompatíveis, mas essa é a intenção, pois a partir de algumas delas, por mais absurda que possam ser, podem surgir, de fato, uma boa ideia que irá lhe ajudar a resolver o seu problema. Pois uma situação problemática sempre teremos na nossa vida, mas é a forma de resolvê-las que revela o nosso estilo pessoal e a nossa forma inteligente e assertiva de trabalhar. Mas também, para o seu sucesso, você precisa estar motivado para realizar essas mudanças e com energia para encarar os problemas de frente. Mas como me motivar? Bem, primeiro precisamos entender o que é motivação. A motivação tem a ver com a razão pela qual alguma coisa me leva a agir em direção a ele, com o fim de obter alguma satisfação. E essa satisfação pode ser de ordem pessoal, social, cognitiva, afetiva, de muitas outras formas, que às vezes não conseguimos identificar no princípio. O importante é fazer com que o motivo pelo qual queremos envolver em uma determinada tarefa faça sentido para nós. Em outras palavras, a tarefa tem de provocar um sentido emocional para a pessoa, pois, como dissemos anteriormente, a emoção é o motor das nossas ações. E como conseguimos proceder para atingir a emocionalidade do outro? Claro que não é uma tarefa fácil, mas também não é impossível. Existe, no entanto, um esforço de olharmos atentamente para o outro, para poder conhecê-lo e então saber de suas necessidades.
É importante que encontremos o sentido emocional nas coisas que fazemos. Sendo assim, é necessário que tenhamos consciência do nosso trabalho, para encontrarmos esse sentido emocional e nos sentirmos motivados ao realizarmos nossas tarefas. Gente, porque é muito importante eu identificar, eu gostar daquilo que eu faço, porque eu vou fazer com mais amor, com mais alegria, com mais competência. Nada como alguém feliz no seu ambiente de trabalho. Isso também não é fácil de atingirmos, mas é necessário. Muitas vezes, vamos precisar da ajuda do grupo do qual nós pertencemos no ambiente de trabalho. E temos de estar envolvido com as pessoas e deixarmos ser envolvido por elas também, para encontrarmos satisfação naquilo que fazemos. O ideal a ser atingido é que cada um na sua função, no seu papel, possa exercer um poder de decisão com a mesma igualdade de direito, sendo educador ou educando, enfrentando-se nas diferenças que cada função exige. As empresas estão muito atentas às necessidades de manter a motivação dos funcionários, para que assim a produtividade também permaneça alta. Aos funcionários terceirizados, temporários, executivos, auxiliares, os que executam tarefas repetitivas, todos estão buscando desenvolver sua atividade laborativa e de trabalho com muita qualidade. E por isso, manter o respeito, reconhecer as diferenças individuais, ter uma gestão com maior equilíbrio, acrescido dos planos de recompensa, pode ser uma estratégia eficaz para a motivação estar inerente no ambiente de trabalho. Já sabemos que a motivação é a fórmula para iniciarmos uma tarefa e tendo persistência para alcançarmos o sucesso. As afirmações motivadoras são exemplos de fortalecer a sua confiança, conhecendo e reconhecendo seus pensamentos de forma a energizar um projeto de trabalho. Os elementos da motivação, comum a todas as pessoas, são confiança, otimismo, tenacidade, entusiasmo e resistência. Mas como cada um desses fatores pode nos ajudar? Vamos ver. A confiança. Confiança é o que nos permite acreditar que podemos executar uma tarefa. Ser otimista. O otimismo nos dá a esperança de que o desfecho será uma solução positiva para aquela resolução, para aquela situação que nós estamos trabalhando. Tenacidade. A tenacidade nos mantém concentrado na tarefa. E o entusiasmo nos permite ter prazer no trabalho realizado, porque é importante eu me sentir realizado, eu gostar daquilo que eu esteja fazendo. E a resistência. A resistência nos permite começar tudo de novo. A resistência nos permite tentar de novo, não paralisar frente às dificuldades que possam aparecer. Lembrando que você é a fonte de motivação mais poderosa, porque é em você que tudo começa, pelos seus pensamentos, pelas suas atitudes e conceitos. Os pensamentos positivos são um tônico para a motivação, ao passo que os pensamentos negativos são desmotivadores. Mas há várias técnicas para você pensar positivamente. Podemos usar afirmações motivadoras, jogos mentais, usar o nosso imaginário positivamente, dedicar-se a uma autocrítica construtiva e adotarmos objetivos importantes nas nossas ações. As afirmações motivacionais podem modificar sua vida para sempre, pois a qualidade dos seus pensamentos é expressa por suas palavras. Os seus diálogos internos negativos podem estar mantendo você muito abaixo das suas reais possibilidades, da sua capacidade. Os nossos diálogos internos muitas vezes nos deixam fazer as coisas que queremos fazer. E você
sente falta de confiança mesmo quando você sabe que outras pessoas acreditam em suas habilidades? Você não se sente merecedor das coisas que deseja? Se assim for, você pode evoluir e muito, inspirando e motivando a si mesmo, através das afirmações motivacionais. Os diálogos internos podem ser um obstáculo enorme para você fazer o seu melhor, perseguindo seus sonhos e curtindo a sua vida. Por outro lado, o diálogo positivo pode estimular você a fazer grandes coisas e viver uma vida emocionante, cheia de paixão e de realização. Então vamos potencializar o nosso diálogo interno. Em vez de dizer eu não consigo, está difícil, eu vou tentar, eu vou conseguir, eu vou recomeçar, eu vou fazer de novo. Porque quando você usa afirmações motivacionais, você está literalmente reprogramando a sua maneira de pensar. Você vai substituir os seus diálogos internos e as suas dúvidas por pensamentos positivos, pensamentos motivadores. E antes que você perceba, essas afirmações vão se tornar a natureza dos seus pensamentos, permitindo que você mude a sua vida de forma sistemática, um pensamento de cada vez, e assim moldando a sua vida conforme a sua escolha, conforme aquilo que você vai pensando de querer. E como que nós podemos provocar esse impulso motivacional? Todos nós precisamos de um impulso motivacional de vez em quando. Agora, você não tem que olhar para outras pessoas ou situações para se sentir motivado. Como nós já falamos, o principal motivador de você é você mesmo. Então você pode começar a usar as suas afirmações motivacionais para motivar a si mesmo quando precisar. Vou tentar, vou conseguir, vou fazer de novo, vou dar conta. Porque precisamos também ficar atento à nossa autocrítica. Às vezes a nossa autocrítica ela é tão intensa com a gente mesmo, né? Porque a autocrítica refere-se o quê? A capacidade interna de um indivíduo de realizar uma crítica de si mesmo. A autocrítica implica na análise de seus atos, da sua maneira de agir, dos seus erros cometidos e das possibilidades de realizar uma autocorreção. Porque a gente sempre tem uma segunda oportunidade, a gente sempre tem uma segunda maneira, uma segunda chance de realizar tudo de uma maneira melhor. Então, desta forma, o indivíduo ele vai se aprimorando. E esse mecanismo ele é inerente ao processo de autoconhecimento. É conhecer a si mesmo, é identificar os seus pontos fortes e fracos, as suas potencialidades e, a partir daí, corrigir os rumos de sua jornada existencial, da sua vida. Que caminho que eu quero seguir realmente? E isso se aplica também a um grupo social, a uma instituição, ao seu local de trabalho. E não há maneira melhor de ajudar as pessoas a sustentar o dinamismo e a confiança do que sempre oferecer uma crítica construtiva. Né? Existe até um ditado que diz, se você não tem coisa boa para falar, é melhor ficar calado. Para a maioria das pessoas, não é fácil fazer uma autocrítica, pois consideramos as maiorias das coisas que fazemos errada. É como aquele ditado que diz, né? A grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. O outro sempre consegue ter mais sucesso do que eu. O outro é sempre mais capaz, mais inteligente do que eu. Mas a autocrítica construtiva, ela é um elemento essencial no processo de motivar-se, de eu resgatar as minhas potencialidades. Alguns exercícios podem ajudá-lo. Por exemplo, proponha a si mesmo metas importantes. Movimente-se, não fique parado, porque tudo que fica parado estraga. Utilize seus atos e os seus procedimentos produtivos. Fique atento e observe as suas atitudes, pois você mesmo pode estar se boicotando. No ambiente de trabalho, divida as suas atividades em pequenas tarefas para não sentir-se sobrecarregado. Relaxe, às vezes respire fundo, espreguice,
Concentre em você mesmo, nas suas potencialidades e nas suas qualidades. Então, como a própria imagem diz, né, gente, é importante ressaltar que cada um é responsável pelo movimento da vida, buscando um reconhecimento pessoal, um autoconhecimento, reconhecendo as limitações que, ao mesmo tempo, é a possibilidade de fazer a diferença no seu dia a dia, na sua rotina, na sua família, no teu trabalho, na escola. Bem, pessoal, estamos encerrando nossa segunda aula. Bom, agradeço a dedicação de cada um de vocês e aguardo todos no nosso próximo encontro. Um grande abraço para todos.